Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Chegamos à nossa lição de número 12 da nossa Escola Bíblica Dominical. Não foi possível a gente gravar a lição de número 11, mas estamos aí, pela graça do Senhor, a falarmos hoje sobre esta lição tão importante que é para as nossas vidas, já que hoje vai tratar sobre a Igreja do Deus vivo. Nossa lição tem este assunto a tratarmos hoje, sendo a Igreja do Deus vivo. Existem uns objetivos a alcançarmos com esta lição, que é explicar a natureza da Igreja do Deus vivo, enfatizar o relacionamento de Cristo com a Igreja por meio da santificação, e elencar as armas da Igreja do Deus vivo, justamente para preveni-la de perder o seu estado de santidade, como o Senhor Deus propôs para ela. Sabemos que a igreja local não está livre de influências nocivas que procuram enfraquecer sua identidade de representante de Cristo do mundo. E por isso que nesta lição é importante a gente reafirmar a natureza da igreja e destacar o seu relacionamento com Cristo. E neste relacionamento que, como igreja, não devemos jamais nos afastarmos da santidade. Devemos nos afastar do mundo, vivermos o propósito de Cristo na terra e nos livrarmos das influências hostis aos valores eternos da mensagem de Cristo. Portanto, temos, com base na palavra de Deus, ferramentas que nos levam a viver para a glória de Deus. Primeiramente, temos Efésios 5:32, que nos diz o seguinte: grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. O relacionamento entre Cristo e a igreja é representado, aqui em Efésios, capítulo 5, é representado através da união matrimonial entre um homem e uma mulher, e todos nós sabemos que ambas as partes merecem ser honradas através da fidelidade e de um viver em pureza de ambos. Assim também a noiva de Cristo, que é a igreja. Verdade prática: a noiva de Cristo não pode ser mundana, não pode ser devassa, pois ela é a guardiã da verdade. Verdade é essa que foi revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Nosso encontro com Cristo pessoalmente ainda há de acontecer. Portanto, não podemos comparecer neste dia com as vestes manchadas. E o que mancha as vestes? O que pode manchar as vestes da igreja? Mundanismo, pecaminosidade. Então, possamos estar atentos para aprender como evitar estas coisas. Aqui, quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, ele fala sobre algo muito importante. Olha só: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo 3, versos 14 ao 16. Temos uma outra leitura em outra parte, que é Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, veja que o Senhor Jesus se entregou, amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Objetivo? Para a santificar, purificando-a através da sua palavra. Vamos ao comentário, nossa introdução.
Os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã, que tem a palavra de Deus como base. Infelizmente, ela não está imune a influências nocivas da sociedade. Todos os dias, o mundanismo tenta infiltrar-se dentro da igreja. Nessa oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo. Ela tem um papel como coluna e firmeza da verdade. Primeiro tópico, a natureza da igreja do Deus vivo. Subtópico 1, a casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo a como andar a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A expressão casa de Deus, ela foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor. Podemos observar isto em 1 Reis 3, verso 1 e 1 Crônica 22, verso 11. O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento, que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja, ou seja, refere-se ao povo, às pessoas. O apóstolo ainda usa os vocábulos domésticos da fé, lá em Gálatas 6 e 10. Ou também família de Deus, Efésios 2,19, corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 27, e templo de Deus, 1 Coríntios 3, verso 16. A sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos. Podemos ver isto em 1 Coríntios 8 e 4, 2 Coríntios 6, 16 e 1 Tessalonicenses 1 e 9. Fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação e que ao mesmo tempo se relaciona com a criatura, atuando na história humana. Qual a diferença entre o Deus vivo e os deuses das nações, que são obra das mãos dos homens? É que o Deus vivo, por ser um Deus vivo e único e poderoso, ele se relaciona com seus adoradores, ele se relaciona com seus filhos. Só que este Deus vivo, ele é puro e santo e justo. Então, é preciso que as pessoas com quem ele se relaciona tenham herdado dele esta pureza e também a santidade. Diferentemente dos ídolos mortos, por serem ídolos mortos, não existe padrão de nenhum. As pessoas podem fazer o que quiser, do jeito que quiser, viver como bem entender, e não vai ter problema nenhum entre eles, porque os deuses mortos é o que o próprio nome diz, é morto. Tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa. Então, o que fizer, tá bom demais para eles, porque não vê, não sabe, não entende nada, porque são mortos. Porém, o Deus vivo é diferente, Tem uma verdade que ele quer que esta verdade habite no seu povo. Segundo subtópico, a coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade. Ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade que por Deus foi revelada. Entende por que o inimigo investe para infiltrar na igreja aqueles que de fato não são igreja, para que não haja essa guarda da verdade revelada? Entende? Essa verdade é o evangelho de Cristo, essa verdade que a igreja guarda, que habita, que está na igreja. As boas novas de salvação e as suas doutrinas que são imutáveis. Portanto,
É responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. 3 coisas importantes: propagar a verdade, o Evangelho, testemunhar acerca do Evangelho e defender a verdade do Evangelho. Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e também as suas heresias. Se a verdade do Evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. O mundo vai se tornar mergulhado completamente na escuridão e na podridão do pecado. O mistério da piedade. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz: grande é o mistério da piedade. Devemos aqui ter atenção para a palavra mistério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos, que foi o mistério que estava oculto, mas foi revelado, que é Jesus. E a segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã, uma vida dedicada ao Senhor. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão o mistério da piedade. O Evangelho revelado, a fé cristã estabelecida no seguinte evento: Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo 3, verso 16. Assim, a igreja é a fiel portadora dessa verdade. Jesus existe, se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado às nações, crido no mundo, recebido na glória. Então, temos aqui uma sinopse do tópico 1, que diz que a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, fiel portadora da verdade do Evangelho. Salvação, somente Jesus. Tópico 2. Cristo e o relacionamento com a igreja. Primeiro subtópico: santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja, como está escrito em Efésios 5, verso 26, a Almeida Revista Atualizada, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água ou de água pela palavra. Esse texto mostra que na regeneração, ou no novo nascimento, que é a mesma coisa, Cristo nos purifica do pecado. Ele nos perdoa quando nele cremos de todo o nosso coração. Fato é, como diz Tito 3, verso 5, de que não somos salvos pelas nossas próprias obras, mas pelo lavar renovador e regenerador do Espírito Santo em nossas vidas, e isso ocorre por meio da preciosa palavra de Deus. E que no propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação. Esse texto que nós lemos, mostra que na cruz do Calvário, na obra redentora que aconteceu ali, a nossa santificação estava incluída, porque é o objetivo de Deus santificar para si um povo bem disposto. A expressão a lavagem da água é usada de forma figurada, simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. Como diz João 15, verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Daí a necessidade das pessoas conhecerem a palavra de Deus e crerem e receberem no seu coração. Porque a palavra tem esse poder de limpar. Limpeza espiritual só a palavra de Deus faz. Não é banho de arruda, não é banho de outras ervas, não é qualquer ritual, mas é a palavra de Deus que limpa-nos espiritualmente. E nesse sentido, Cristo orou dizendo o seguinte ao próprio Pai: Pai, santifica-os na verdade.
a tua palavra é a verdade. É a palavra que santifica, é a palavra que limpa, é a palavra que lava. E sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor Jesus, como está escrito em Hebreus 12, verso 14, sem santificação ninguém verá o Senhor. 1 Pedro 1:15 vai falar sobre o nosso dever de ser santos, porque Deus é santo. E também o Senhor nos fala em Tessalonicenses 5:23, para que nós pudéssemos ser santificados, que Deus nos santificará em tudo, corpo, alma e espírito. Então, esse processo é um processo contínuo, né? A santificação da igreja não deve ser um processo de regressão, mas de progressão. Devemos progredir em santidade no temor do nosso Deus, porque foi para isso que ele nos chamou. Até quando, pastor? Até a glorificação final no dia de Cristo. Segundo subtópico, gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja com a do marido com a esposa. Assim, a igreja é a noiva de Cristo, que se prepara para a festa nupcial. Isso aparece em Apocalipse 21, verso 2 e 9, e fala sobre vestes brancas, linho fino, justiça dos santos, quer dizer, um viver coerente com a vontade de Deus. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica a própria igreja para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. A ausência de mácula, a ausência de ruga, significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. Moralmente, o cristão precisa estar no padrão que Deus quer, que o Senhor deseja. Vestida nesse grau de pureza, somente a igreja, santa e imaculada, terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. Não há possibilidade de acesso sem santidade. Por isso, a necessidade que o homem tem de perdão. Por isso, a necessidade que o ser humano, a mulher, o homem, tem de perdão. Por isso que aquela mulher que lavou os pés de Jesus com as próprias lágrimas, enxugava, né, com seus cabelos, recebeu de Jesus uma palavra extraordinária quando ele disse: os teus pecados, os teus muitos pecados são perdoados. E ele disse: vai em paz. Quer dizer, a partir do momento que o homem recebe o perdão dos seus pecados, imediatamente ele é reconciliado com Deus. Ele tem paz com Deus. E agora ele pode ir em paz e desfrutar dos benefícios da paz, que são momentâneos, atuais, não momentâneos, vamos tirar essa palavra momentâneo, são atuais e duradouros por toda a eternidade, à medida que o cristão permanece em Cristo, como o Senhor deseja. Então, Jesus advertiu, deixou bem claro que não é possível entrar nas bodas sem a devida veste nupcial, que é a veste de santidade, a veste de justiça. Houve um homem que foi convidado, né, na parábola das bodas, e muita gente foi convidada para participar, só que ele ignorou que aquela festa tinha padrão. Ele entra ali de qualquer maneira. Isso a gente encontra lá em Mateus 22, verso 11 ao 13, e logo é colocado fora. E é dito que ele existe ranger, pranto e ranger de dente. Quer dizer, o fato está apontando para o futuro. Não podemos estar na mesa do Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem santidade e achar que está tudo bem. Não está, porque chegará o dia de nos depararmos com o dono da festa, com o Senhor soberano. E ele é santo, ele é puro. Então não dá para viver uma vida de impureza e achar que está tudo bem. Não está. Bom está quando somos perdoados e permanecemos no temor do nosso Deus. Terceiro e último tópico para terminarmos. O que fazer? Como então nos precaver para que o mundo e o seu sistema não corrompa a igreja ou as nossas vidas? Existem algumas armas disponíveis para a igreja usar. Quando falamos em armas, não falamos em armas letais que ferem o homem. Não. As armas aqui não é para ferir, não é para destruir, né? As armas aqui é para nos defender. Primeiro, o zelo pela verdade.
Tem você zelo pela verdade? Porque se tem, você é coluna e baluarte da verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável. A verdade bíblica não é relativa, é absoluta, porque essa verdade não tem origem num sistema religioso. Essa verdade tem origem no próprio Deus. E o próprio Cristo disse: Pai, santifica-os na verdade. Então a verdade, por ser absoluta, tem poder de santificação. Verdade relativa não santifica ninguém. Bem, ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. Como diz João 14,6, ele disse: Eu sou a verdade. Nesse caso, a igreja é a fiel depositária dessa verdade. Jesus deposita a igreja, aliás, na igreja a verdade. E por isso, os salvos em Cristo são despenseiros da mensagem da redenção. Para ilustrar essa responsabilidade, devemos levar em conta o uso que Jesus fez de símbolos que remontam à responsabilidade espiritual. Por exemplo, os 2 servos, os talentos, o servo vigilante, o mordomo infiel e as 10 minas. Todas essas parábolas trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto ele espera o Senhor da igreja voltar. Esse compromisso é inegociável, pois espera-se que o salvo cumpra o seu dever com irrestrita lealdade. Assim, a igreja deve zelar pela verdade das Escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. Outra coisa, nós tivemos aqui o primeiro ponto, que foi o zelo pela verdade. Outra arma importantíssima, o ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Mas como isso acontece? É o pastor com as próprias mãos fazendo? Não. A palavra de Deus sendo ensinada. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar, como está escrito em 1 Timóteo 3, verso 2. Isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia, ou seja, a verdadeira doutrina, e refutar as heresias. Tito 1:9, nós podemos observar que já naquela época era necessário refutar as heresias. Vou pegar aqui Tito verso 1, capítulo 1 e verso 9 para a gente observar de perto. Como diz, retendo fielmente, ou melhor, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Veja que Paulo está orientando Tito a fazer uso da sã doutrina. E o termo sã doutrina indica que existe uma doutrina corrompida, que existe uma doutrina perversa, que existe uma má doutrina, uma doutrina corrompida, ofensiva, uma doutrina misturada com elementos humanos e malignos que visa deturpar a verdade, que salva, que santifica e levar o homem a continuar da mesma forma, só que numa posição diferente, sentindo-se confortável numa igreja. Isso é perigoso. Então, desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ao ecumenismo e sincretismo religioso. Cristo não mudou. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja. Não por acaso, na tese 54, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia. Não é o cerne da pregação. Não ensinar as Escrituras, ou relativizar suas doutrinas, ou fazer concessões ao pecado, equivale fazer a igreja refém do mundanismo e mantê-la fora da lista daqueles que hão de encontrar-se com Jesus e estar com ele eternamente, já que estes vão estar de vestes brancas, bem purificadas e purificadas pela palavra.
Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. Jesus disse em João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo que o homem precisa não é simplesmente chegar numa denominação evangélica, numa igreja, e sentir-se bem. Ele precisa, de fato, estar bem. E para ele estar bem, ele precisa estar em paz com Deus, vestindo as vestes de justiça e de santidade. Para isso, a igreja precisa ensinar a verdade, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e estejam em comunhão com Deus. Conclusão. Diante dos ataques de desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. Ela é a guardiã da única verdade que liberta o homem. Isso podemos ver aqui, João 8,36, né? E como é que está escrito aqui? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a verdade que liberta. Jesus. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Jamais. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Foi isso que nós lemos no início, em Efésios 5:27. Jesus morre na cruz para santificar a igreja, não para juntar um grupo de pessoas para viver do seu próprio jeito e eu perdoo vocês, podem continuar da forma que estão e minha graça, meu amor vai cobrir tudo isso daí. É preciso arrependimento. Lembra daquele momento em que o publicano, né, e o fariseu vão ao templo? O publicano voltou justificado? Sim, voltou. Ele era pecador? Sim, com certeza. Mas note no texto que houve arrependimento. Ele batia no peito dizendo: não sou nem digno de levantar os olhos aos céus. Tem misericórdia de mim, sou pecador. Voltou justificado porque foi perdoado. Entende? E é claro, todas as vezes que isso ocorre na Bíblia, a pessoa não continua fazendo o que fazia. Que houve arrependimento, mudança de mente. Não é somente Deus dizer, você está perdoado e eu continuar com a mesma mente. Não. Então, Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e nos livre das estratégias, das astutas ciladas do espírito de Babilônia. Que Deus abençoe em nome de Jesus.